Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco sobre a igreja. Sim, porque um dia o Senhor Jesus disse: "E sobre esta pedra edificarei a minha igreja". Então, ele tem uma igreja que ele possui. Ele é o dono, ele é o proprietário da igreja. Mas como está essa igreja hoje, em dia, no século 21? Como está? Como ele está vendo a igreja hoje? O que ele vê a igreja praticando? O que ele vê? Como ele vê a igreja hoje? Será que a igreja hoje está no padrão que o Senhor Jesus quer? Ou será que a igreja hoje se afastou da simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo? Então, é sobre isso que nós vamos falar. E eu vou falar aqui tendo como base a igreja que estava na cidade de Corinto. Porque quando lemos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios e a segunda também, ficamos sabendo ali de coisas muito graves que aconteceram naquela igreja. Problemas sérios, problemas que estavam, de certa forma, assim, é, é, trazendo para aquela igreja algo que o Senhor Jesus não aprovava em tempo algum. Então, foi necessário que fosse escrita duas epístolas para aquela igreja, relatando os problemas e apresentando as soluções, para que quando aquelas epístolas fossem lidas diante deles, eles tomassem consciência, eles se situassem do problema, que eles mesmos estavam causando. Então, às vezes, hoje, acontece a mesma coisa. Porque, infelizmente, hoje, a igreja se deixou envolver e se enredar pelos templos construídos por muçulmanos, que são as denominações. Isso é um erro gravíssimo. Porque isso causou divisões no corpo de Cristo. Sim, as denominações que existem hoje causaram divisões no corpo de Cristo. Mas esse problema também aconteceu ainda lá na igreja de Corinto, lá no primeiro século, onde naquela época a igreja não se reunia dentro de templos construídos por muçulmanos como hoje se vê. Por que existe essa diferença? Será que é certo a igreja se reunir dentro de templos construídos por muçulmanos? Nós devemos entender isso hoje. Então, como eu estava dizendo, o Senhor Jesus edificou uma igreja sobre a pedra, que aliás é Ele mesmo. Então a igreja está edificada em Cristo. Mas essa igreja que está edificada em Cristo, o próprio Senhor Jesus quer apresentar essa igreja a Ele mesmo um dia. Então, eu vou ler aqui um texto que fala claramente sobre essa questão. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 27, onde está escrito assim, ó: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, a igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra é uma igreja que ele quer apresentar essa igreja a si mesmo como uma igreja gloriosa, como está escrito aqui. Ele quer apresentar essa igreja a si mesmo gloriosa. Então, ele também quer apresentar essa igreja a si mesmo sem mácula. Ele quer apresentar essa igreja a si mesmo sem ruga. Ele quer apresentar essa igreja a si mesmo sem coisa semelhante. Ele quer apresentar essa igreja a si mesmo de forma santa e sem defeito algum. Então, hoje, infelizmente, a realidade mostra que as igrejas estão cheias de práticas que são inconvenientes, são sujas, são porcarias, são fermentos, são coisas que não contribuem em nada para que a igreja seja apresentada ao próprio Senhor Jesus
de uma forma que ele quer. Então, o que devemos fazer? Devemos constatar os erros que estão acontecendo. Vemos onde estamos errando. Porque existem muitas práticas aí que não condizem com a realidade da verdade do Evangelho. Muitas coisas estão erradas, precisam ser acertadas. A igreja não pode continuar errando, ela tem que acertar. Ela tem que ter essa vontade de querer acertar mesmo para que possa conseguir viver neste mundo de uma forma que ela possa viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Ou seja, quando o Senhor Jesus olhar para essa igreja, ele não possa ver nada que o desagrade. Nada que lhe cause incômodo, ou nojo, ou vergonha. Como aconteceu na igreja em Laodiceia, no texto lá de Apocalipse, onde uma daquelas 7 igrejas recebeu uma carta. Essa foi Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, ela estava muito na soberba, no orgulho, na prepotência, se achando ao tal ponto de dizer que não precisava de coisa alguma, principalmente, é claro, do próprio Senhor Jesus da igreja. O próprio Senhor da igreja, que é o Senhor Jesus. Então, eles não precisavam de Jesus mais. A igreja de Laodiceia vivia por si mesma e para si mesma. Estava cega, nu, miserável, pobre. Como o próprio Senhor Jesus falou, a realidade física e espiritual daquela igreja. Então, é preciso que a igreja hoje possa olhar para si mesma e ver os erros que está cometendo, os erros graves que estão cometendo, para que possa cair em si, carne real, retornar à sensatez e voltar a ser uma igreja no padrão que o Senhor Jesus quer. E para isso é preciso que a igreja hoje possa acabar com as divisões, com os partidos, com as facções, com as coisas que não contribuem nada para a unidade da igreja. Porque o corpo de Cristo, que é a igreja, não pode haver divisões do corpo de Cristo em tempo algum. De nenhum modo. Principalmente causado pelas denominações que hoje estão divididas. É assim que acontece. Então, eu vou ler um texto aqui onde o Senhor Jesus fala sobre essa questão de unidade. E depois eu vou ler um outro texto que está na Epístola de Paulo aos Coríntios. Mas antes eu vou ler aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 12. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 26. Então, aqui o Senhor Jesus vai falar sobre o que pode acontecer quando existem divisões. E o texto está escrito aqui, ó. Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 26. Está escrito assim, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Então, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Isso é um fato, é real. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Então, se as denominações hoje causaram divisões na igreja, a igreja não subsistirá, porque a igreja está dividida. Infelizmente, essa é a realidade. E a tendência disso é que, por causa dessas divisões, a igreja não subsistirá.
Tem cabimento isso ser dessa forma? Não. Mas, infelizmente, a realidade hoje mostra que as denominações divididas contra si mesmas, as denominações divididas contra si mesmas estão causando a destruição da igreja, a destruição da unidade da igreja. É assim que está acontecendo, pessoal. É assim que está acontecendo. Essa é a realidade pura e simples que você e eu podemos ver, constatar, perceber e ver. E ao vermos tal coisa, podemos continuar sendo cúmplices ou coniventes com isso? Podemos consentir com isso, participar, achar normal, comum, legal? Podemos, diante dessa situação, darmos glória a Deus, dizermos amém? Não, não podemos fazer nada disso. Ele diz aqui, ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Então, o que o Senhor Jesus está falando aqui é a gravidade das divisões. Ele está falando sobre a gravidade das divisões. Isso é um problema gravíssimo mesmo. Porque até mesmo entre Satanás. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Ele faz uma pergunta aqui. Como, pois, subsistirá o seu reino? Como, pois, subsistirá a igreja se ela está em denominações divididas, que causaram divisões no corpo de Cristo? Como essa igreja subsistirá se existem divisões? Se eles entram dentro de templos construídos por muçulmanos, que são as denominações, para continuar divididos. Se eles não fazem nada para acabar com essas divisões, a igreja não subsistirá a isso. A igreja vai estar dividida contra si mesma. Infelizmente, essa é a realidade. Realidade que estava acontecendo na igreja que estava na cidade de Corinto. Vamos ler esse texto aqui. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 10 ao 13. Olha só o que está escrito. Está escrito assim, ó. Por que Paulo escreveu esse texto? Porque estava acontecendo divisões ali na igreja. E se isso continuasse acontecendo, a igreja de Corinto não iria subsistir, iria acabar, iria se autodestruir por causa das divisões. Então, Paulo escreveu à igreja a esse respeito. Está escrito assim, ó. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Então, uma das coisas que revela a divisão na igreja é quando as pessoas não falam a mesma coisa. É o que está acontecendo hoje. Infelizmente, é assim que podemos ver que está acontecendo. Que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Então, ele é bem claro que na igreja não pode existir divisões. Mas hoje o que se vê é ao contrário disso. Hoje está acontecendo divisões demais. Demais mesmo. Todo dia em que uma denominação surge, essa denominação vai causar divisão com as outras que já existem. E é assim que vai acontecendo dia após dia, aumentando a divisão cada vez mais. E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, a igreja que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesma, ela tem que ser assim.
ela tem que ser inteiramente unida na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Se a igreja hoje não estiver inteiramente unida na mesma disposição mental e no mesmo parecer, se a igreja não estiver unida dessa forma, ela está errada. Ela está longe da unidade. Já se perdeu a unidade, né? Não sabe mais o que significa unidade, porque não há unidade em divisões, porque já está começando a não existir mais o corpo de Cristo unido como deve ser. Aí continua dizendo aqui, ó. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós, contendas na igreja que causam separações, divisões, partidos, facções, grupos isolados um do outro. Isso é um perigo espiritual gravíssimo para a igreja. Dessa forma, não tem como o Senhor Jesus apresentar a si mesmo uma igreja unida. Pelo contrário, ele vai apresentar uma igreja para si mesmo toda dividida, toda rachada, em várias denominações diferentes. É assim que ele quer apresentar uma igreja a si mesmo? Não. Não mesmo. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Aí continua dizendo aqui, ó. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, as pessoas que estavam ali na igreja de Corinto estavam separadas em 4 grupos isolados. Um dos grupos era de Paulo, o outro era de Apolo, o outro era de Cefas e o outro era de Cristo. Até mesmo envolveram o nome de Cristo nessa divisão. Isso é um perigo gravíssimo, era um mal que estava acontecendo mesmo ali. E diante dessas divisões, o que deveria acontecer? Continuar as divisões? Não, essas divisões têm que acabar. Aí ele diz aqui, ó, acaso Cristo está dividido? Ele pergunta, ele faz uma pergunta aqui no versículo 13 aqui, ó. Acaso Cristo está dividido? Pessoal, qual é a resposta que você dá para isso? Você que está aí nas denominações divididas, acaso Cristo está dividido? Não, não está. Cristo não está dividido. Mas, infelizmente, o corpo dele está dividido hoje sim, por causa das denominações divididas. Essas separações, essas divisões, esses partidos aí, infelizmente, estão levando o corpo de Cristo a não subsistir mais, como um corpo unido, único. Então, se tem algo errado, e se esse algo errado chegou a esse ponto, agora é hora de acordar, de despertar, abrir os olhos, cair em si, cair na real, retornar à sensatez e se purificar dos erros que estão sendo cometidos. E o erro é divisões no corpo de Cristo. Então, isso foi falado claramente para a igreja de Corinto. E é algo que deve ser falado também hoje. Principalmente na época que estamos vivendo agora. Então, eu espero que a igreja hoje possa se conscientizar de que é preciso voltar a ser unida. Porque na cidade de Corinto, onde a igreja estava, ela foi estabelecida ali como um corpo único. Todos os membros, todas as pessoas convertidas ali em Corinto, elas formavam um corpo, que é o corpo de Cristo, é a igreja. Então, eles deveriam se manter assim, e não em 4 grupos isolados ou mais, como hoje se vê. Hoje as divisões são realizadas pelas denominações que existem por aí, que são milhares, só aqui no Brasil. Então, é preciso mudar essa realidade, voltar a ser uma igreja unida, porque é a igreja unida que o Senhor Jesus quer apresentar a si mesmo como igreja, unida.
com unidade perfeita nele, edificada nele, que é Cristo Jesus. A pedra angular da igreja é Cristo Jesus. E nessa igreja que o Senhor Jesus edificou sobre a pedra, não pode existir divisões em tempo algum. Isso já está bem claro e simples. E agora, eu espero que você, que é a igreja, assim como eu sou a igreja, possamos novamente voltar à unidade do corpo de Cristo. É isso que ele espera que aconteça e é assim que deve ser. Então, que essa mensagem possa servir de edificação, de alerta, de esclarecimento para a igreja hoje. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.